pessoal, bem-vindos, tudo bem com vocês? Estamos juntos, mais uma live, boa noite, bem-vindos, vamos entrando, convidem os seguidores de vocês, quero ver todo mundo convidando os seguidores, compartilhem nas redes sociais e sentem o dedo na tela do celular, os corações subirem, tá bom? Quem que tá aí? Isso, Robertinha já convidou, Marcela, Dani, é isso aí, todo mundo convidando. Vamos compartilhar conhecimento. Direito e Conquista, legal, Direito e Conquista, super parceiro, tá aqui também? Muito bom, top. Quem mais que tá aí? Misa, é isso aí. Vamos passar o trator então. Pessoal, seguinte, antes de começar o tema da live de hoje, eu quero desejar a todos vocês parabéns, felicidades. 19 de maio, Dia do Estudante de Direito. Então, parabéns para todos nós. Espero que nós consigamos aí buscar muito conhecimento. Eu acho que o segredo é esse. O segredo da evolução é a busca constante do conhecimento. É considerar, eu me considerar, vocês considerarem vocês. Nós precisamos ter essa visão de eternos aprendizes. Então, acho que esse é o segredo de evoluir sempre. Ver com os olhos de quem está aprendendo sempre, com os olhos de quem sempre pode aprender mais. Então, sejamos eternos aprendizes, busquemos constantemente a justiça e o conhecimento, tá bom? Estamos juntos e vamos que vamos. Bom, então, o tema de hoje diz respeito ao processo penal. Mais uma decisão importantíssima do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo competência, justiça comum e justiça militar. Qual é o caso que o STJ analisou? Vou explicar para vocês. Imaginem que em determinada ocorrência, policiais militares acabam matando um civil. Teve a ocorrência, os policiais militares precisaram efetuar disparos com arma de fogo em legítima defesa. Então imaginemos que se trata de legítima defesa. O policial militar foi fazer a abordagem, o abordado reagiu, sacou uma arma e o policial militar, para repelir injusta agressão, dispara e acaba matando o agente. Uma hipótese de legítima defesa. A questão de hoje é, a justiça militar, no bojo do inquérito policial militar, ela pode reconhecer a legítima defesa e determinar o arquivamento desse inquérito policial militar? O que vocês acham? A justiça militar tem competência ou não para avaliar se os policiais militares agiram ou não em legítima defesa? E mais, se a justiça militar entender que houve legítima defesa, ela pode arquivar o inquérito policial militar ou não? Então, vejam que questão interessantíssima de competência. Qual que é a opinião de vocês? A justiça castrense pode ou não pode analisar excludentes de licitude que envolvem militares e civis? Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? Pode ou não pode? Justiça militar. Pode ou não pode analisar excludente de licitude, envolvendo morte de civis praticada por policiais militares? Pode ou não pode? Vejam que tema interessantíssimo. Olha, o STJ, as provas vão pegar nesse ponto. O STJ tinha julgados no seguinte sentido. Anotem aí. O STJ tinha julgados no seguinte sentido. Se o caso apresentar uma excludente de licitude manifesta e evidente, ainda que esse caso envolva civis e policiais militares, a justiça militar pode sim reconhecer a excludente de licitude e determinar o arquivamento do inquérito policial militar. Ok? Então, o STJ já proferiu julgados nesse sentido. Sim, justiça militar pode reconhecer excludente de licitude, envolvendo policiais militares e civis.
Por conseguinte, a Justiça Militar pode sim determinar o arquivamento do IPM, tá bom? Há julgados nesse sentido proferidos pela STJ. Mas o que aconteceu? Há pouco tempo, há 2 dias mais ou menos, foi nessa semana, o STJ proferiu um julgado em sentido contrário. É aqui que a prova vai pegar também. Então anotem aí, ó, conflito de competência 145660. Conflito de competência 145660. Conflito de competência 145660. Terceira sessão da STJ. O que a terceira sessão decidiu? Olha, o ministro relator, Rogério Cruz, que por sinal eu conheci há pouco tempo, não conhecia antes, e pelos últimos votos dele, aparentemente é um ministro excepcional. Os últimos votos dele que eu li são extraordinários. Então, o ministro relator, Rogério Cruz, falou o seguinte, o ministro relator, Rogério Cruz: não, a Justiça Militar não pode arquivar inquérito envolvendo excludente de licitude, se há policiais militares e civis envolvidos. O policial militar matou alguém em serviço, e se alguém é civil, não cabe à Justiça Militar reconhecer a excludente de licitude. A Justiça Militar não pode arquivar esse tipo de inquérito. Por quê, professor? Porque anotem aí, ó, o artigo 82 do Código de Processo Penal Militar diz que a Justiça Militar é um foro especial. Porém, 82 do Código de Processo Penal Militar, a Justiça Militar é uma justiça especial, é de foro especial. Só que ela não abrange os crimes dolosos praticados contra a vida por policiais, por militares, em relação aos civis. Então, 82 do Código de Processo Penal Militar fala isso. A competência da Justiça castrense não abrange os crimes dolosos praticados contra a vida, contra civis. Não abrange. É o que fala 82. E tem mais. A Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 4º, ao tratar da competência da Justiça Militar, a CF faz uma ressalva. E essa ressalva diz respeito à competência do Tribunal do Júri. Então, tanto o Código de Processo Penal Militar como a Constituição Federal, ambos os dispositivos, ambos os diplomas legais falam que a competência do Tribunal do Júri não é abrangida pela competência da Justiça Militar. Se há civis envolvidos e se há crime doloso contra a vida, não cabe à Justiça Militar analisar o caso. Entenderam? Essa foi a decisão do ministro Rogério Cruz. Terceira sessão do STJ, conflito de competência 145660. Fundamentos, artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e também artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. Eu concordo totalmente com a decisão do STJ. A Constituição é clara. Se há crime doloso contra a vida, envolvendo civis e militares, não cabe à Justiça Militar julgar, e sim à Justiça Comum, pelo Tribunal do Júri. É o órgão constitucionalmente competente. Tá bom? Outra questão importante que o ministro abordou e eu quero passar para vocês. O reconhecimento de excludentes de licitude no inquérito policial ou no inquérito policial militar, esse reconhecimento ele é possível, só que ele é excepcional. Em regra, esse reconhecimento não acontece no inquérito policial, porque o inquérito policial, de modo geral, ele é inquisitivo. O inquérito policial, a cognição dele não é muito profunda, a questão do contraditório, da ampla defesa, a produção de provas, tudo isso ocorre na fase judicial. Então, em regra, reconhecimento de causa de exclusão da ilicitude é realizado no processo. Excepcionalmente, contudo,
é possível reconhecer as excludentes de ilicitude no âmbito do inquérito. Isso excepcionalmente, é exceção. Eu só posso reconhecer uma excludente de ilicitude no inquérito se ela for evidente, se ela for muito clara. Aí sim eu posso reconhecer. Mas esse reconhecimento tem que ser feito pelo juízo competente. Pelo juízo competente. No caso julgado pelo STJ, ainda que tenha ocorrido a legítima defesa, não caberia à Justiça Militar reconhecer ela no inquérito. Poderia ser reconhecida pelo juízo comum, mas não pela Justiça Militar. E olha que interessante, o ministro falou também sobre algumas questões de direito penal, de direito material. Exemplo, a teoria do ratio cognoscendi, ou caráter indiciário da ilicitude. Só para a gente recordar, o fato típico e a ilicitude, a tipicidade e a ilicitude, são coisas distintas, são blocos distintos, eles não estão juntos, entenderam? Esse é o raciocínio. Só que, praticado o fato típico, há uma presunção, há um indício de que esse fato típico também é antijurídico, também é ilícito. E essa presunção, ela só é afastada quando eu comprovo a existência de uma excludente de ilicitude. Isso que é o caráter indiciário da ilicitude. Praticado o fato típico, há um indício de que ele também é ilícito, de que ele também é antijurídico. E essa presunção eu só afasto quando eu comprovar uma excludente de ilicitude. Então, se é assim, não é fácil comprovar a excludente de ilicitude. E essa comprovação deve ser feita no processo em regra, excepcionalmente no inquérito. Tá bom? Então é isso, pessoal. A dica de hoje é essa. Fiquem ligados, então, em processo penal. Com certeza as provas vão cobrar o entendimento da terceira sessão do STJ. Tá bom? Tamo junto? Curtiram a live? Então é isso. Cris, Misa, Neif, tio promotor, tamo junto, tio promotor. Que bom que vocês gostaram. Então, bons estudos para vocês. Eu tô aqui no plantão. Consegui um tempinho, por isso que eu tô gravando agora. E um oi, um abraço para todos vocês, para Dani, para todos aí, brevemente juíza, tá sempre presente também. Tratorzeiros e tratorzeiras. Me sigam lá pelo Snap, quem não segue ainda, tá bom? No Snapchat, deltatiago.th, Instagram. Ah, e tem uma novidade, viu? Eu coloquei 13 vídeos no YouTube, tá? Coloquei 13 vídeos para vocês no YouTube. Se vocês perderam as últimas lives, vocês podem acessar meu canal no YouTube, que eu coloquei 13 vídeos novos lá para vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Bora passar o trator sempre, sem mimimi, treinamento insano. Se vale 100, estudem para fazer 200. Tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, até a próxima.